Tudo bem com vocês, meus queridos alunos? É muito bom estarmos juntos mais uma vez para a nossa aula de hoje. Fico feliz em poder retornar com vocês mais uma vez. Tá tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Mais ou menos? Tranquilo? Espero que esteja bem. Caso não esteja, não se preocupe, porque o professor Marcos estará orando por você e também pela sua família. E como sempre, eu quero iniciar a nossa aula de hoje com um texto da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Mas antes, eu quero lembrar você, pega o seu livro aí, põe o seu livro aí perto, pega a sua Bíblia, você tem uma Bíblia em casa, faz parte também do seu material aí, e também não esqueça do seu guia do ano bíblico escolar. Vá acompanhando, porque isso vai fazer bem para você, vai ajudar você a compreender melhor o que Deus tem para você, as orientações, a motivação espiritual e muitas outras coisas boas aí para a sua vida. Abrindo a Bíblia agora, no capítulo 11 do livro de Hebreus, no versículo 20, eu quero ler esse texto aqui para a nossa reflexão, e um texto que tem tudo a ver com o tema que nós estamos estudando agora, tema novo, tá? Aqui na minha Bíblia diz assim: pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, nós vemos aqui no texto bíblico de Hebreus 11 que Isaque abençoou ali a Jacó e depois também a Esaú posteriormente, a respeito de coisas que ainda iriam acontecer, mas ele já fez isso aí confiando em Deus, ele fez isso pela fé. Ele herdou isso dos seus antepassados, do seu avô, do seu pai. E agora eu quero convidar você para o nosso momento de oração. Se você puder, feche os olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esta hora, por este momento em que paramos para agradecer ao Senhor, para lhe buscar e pedir também uma bênção especial sobre a nossa aula de hoje. E também eu lhe peço uma bênção sobre os meus alunos, sobre as suas famílias, sobre os seus sonhos, os seus planos e suas dificuldades, nós colocamos em suas mãos. Pedimos também sobre todos nós o seu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Ok, muito bem, nós vamos continuar o estudo da aula anterior, que tem como título aí o preço da desonestidade e o perigo da desonestidade também. E nós estamos agora neste momento, nesta fase, estudando a respeito de Jacó e Esaú, envolvendo também Isaac e Rebeca, mas de uma forma especial, mais direcionada para esses dois irmãos, personagens aqui da palavra de Deus aqui no livro de Gênesis, né? Nós vimos na aula anterior que no passado o primogênito, o filho mais velho, ele normalmente assumia a posição de líder da família, também herdava a maior parte dos bens do pai. Isso acontecia com o filho mais velho, que é chamado aqui na Bíblia também de primogênito, quer dizer o primeiro, né? E isso ocorre normalmente, com algumas poucas exceções que nós vimos então no texto bíblico. E lembra que nós vimos aqui que Esaú nasceu ali um minutinho, pouquinho tempo ali antes de Jacó. Os dois eram gêmeos, nasceram no mesmo dia, e foi colocada uma fitinha ali para diferenciar quem tinha vindo primeiro e quem tinha vindo depois. E é interessante relembrar aqui que no momento em que os dois garotos, os dois bebês saíram da barriga da mãe, um saía segurando no calcanhar do outro, no caso ali Jacó segurando no calcanhar ali de Esaú. Então, o tempo passou, aquelas crianças cresceram, elas receberam uma educação semelhante, elas tinham o mesmo pai, tinham a mesma mãe, e agora se tornaram jovens ali, se tornaram rapazes, ambos com as suas características diferentes, tá certo? E depois eu vou falar a respeito disso um pouquinho mais à frente na nossa aula de hoje ainda. E Esaú tinha saído para caçar, veio cansado, com muita fome,
num momento em que o sol era muito forte, exausto quase, e ele dizia assim: ó, eu estou quase para morrer aqui de fome. E neste momento era um momento em que Jacó preparava uma sopa, né? A Bíblia chama de ensopado, né? De lentilhas. E Esaú olhando, percebendo, imagino ele sentindo o cheiro ali daquela comida, e ele agora pede um pouco daquela comida para Jacó. E Jacó olhou e percebeu ali, nesse contexto todo, uma oportunidade para comprar ou para usurpar a primogenitura, o direito de ser o líder, o primogênito da família. E como Esaú não dava tanta importância assim para esse direito, o que foi que ele fez? Ele decidiu vender. Ele trocou o direito dele de ser o primogênito, de ter todas essas regalias que eu acabei de falar, esses privilégios, claro que acompanhado com responsabilidade. Ele trocou por um ensopado, um pouco de ensopado de lentilhas, e eles fecharam o trato. E foi exatamente isso que ocorreu. E no decorrer da história, nós percebemos o seguinte, quando nós analisamos então no contexto bíblico. Esaú era preferido de Isaac, já Jacó era preferido de Rebeca, a mãe. E isso ocasionava às vezes algum tipo de desentendimento no seio familiar. Por que esse tipo de comportamento, esse tipo de preferência? É porque a personalidade de Jacó se assemelhava mais à mãe. E a personalidade de Esaú se assemelhava um pouco mais ao pai. Esaú, ele era um exímio caçador, muito bom de caça, gostava de esporte. Eu vou dizer assim, esportes radicais da época. Era um jovem forte, valente, destemido. Por outro lado, Jacó, seu irmão, era uma pessoa mais pacata, mais calma, era um rapaz mais caseiro. Ele aprendeu a questões domésticas com a mãe dele, aprendeu também a cuidar ali da administração familiar. E Esaú já era voltado mais para a questão das forças, né, da força física, mais ou menos nessa linha. E daí então nós percebemos esse tipo de preferência, que normalmente não acontece dentro de um contexto aí familiar, do pai, da mãe, não é verdade? Então foi em meio a tudo isso que ocorreu aqui o contexto da história desses dois personagens bíblicos. E como eu falei anteriormente, Jacó agora compra o direito de ser o primogênito de Esaú. Esaú acabou vendendo, olhando com pouca importância esse privilégio e também essa responsabilidade. E agora, Isaac, sabendo que ele já estava ali próximo do final da vida dele, já estava nesse período aqui já bastante idoso, ele diz então que quer proferir uma bênção especial. Isso era comum, era algo rotineiro nos tempos bíblicos. E o que acontece? Isaac é chamado por seu pai e Isaac chama o seu filho Esaú. Isaac vem agora estar ali com seu filho. Ele já não enxergava muito bem, já não estava enxergando na verdade. E agora Esaú chega-se até ele e ele diz assim: ó, filho, vai e pega a melhor caça para mim. Faz uma comida bem gostosa, porque eu quero então te abençoar. E foi isso que Esaú fez. Amando seu pai, ele saiu. E foi então à procura da melhor caça possível. E claro que isso leva tempo, isso não é de uma hora para outra. E enquanto isso, Rebeca estava escutando tudo aquilo que estava sendo dito e a conversa que eles tiveram. E aí, o que acontece? Rebeca vai, chama lá Jacó, conversa com ele, diz assim: ó, meu filho, o teu pai mandou teu irmão pegar uma caça para abençoá-lo, mas vem aqui que eu quero te orientar, vem que eu quero te ajudar. E aí então ela disse: olha, eu vou pegar uma roupa do teu irmão
e então você vai à presença do seu pai, eu vou preparar uma comida gostosa e você leva então a comida para que ele abençoe você. E Jacó observou aquilo, olhou e disse assim, mas mãe, se ele desconfiar, se ele descobrir que não sou eu, ao invés de eu ser abençoado, eu vou ser amaldiçoado. Eu vou passar na presença dele por enganador, por zombador. E a mãe então diz assim, olha filho, não se preocupa se isso acontecer, que isso recaia sobre mim. Mas você lembra que o nome Jacó, enganador, trapaceiro, né? Você lembra disso aí? E então Rebeca põe aquele plano para ser executado. Jacó aceita então a proposta. Ela pega uma camisa do irmão. Ela então pega uma comida, uma caça gostosa. Pegou um pelo de animal, porque Esaú era um jovem forte. Era um jovem também que tinha bastante pelos. E Jacó era um rapaz que não tinha pelos, como eu falei, um rapaz mais pacato. E feito tudo isso, então, o que acontece? Agora a mãe vem com aquela comida e chama lá Jacó e diz, olha meu filho, agora leva a comida para que o teu pai te abençoe. E agora, quando chega com a comida lá Jacó, ele olha para o seu pai e diz, pai, eu já voltei aqui, está aqui, eu preparei a comida gostosa para você. E aí Isaac não enxergava, já estava cego, perguntou, mas já filho, tão rápido assim? É, foi rápido. E agora ele diz assim, filho, antes chega aqui que eu quero te dar um abraço. Na verdade, pelo texto bíblico, parece que Isaac estava desconfiado de toda essa história aí. E quando Jacó se aproxima e diz assim, ó, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Se aproxima mais aqui, meu filho, que eu quero apalpar. E ele apalpou, sentiu pelos ali, comeu aquela comida saborosa, ficou feliz e então proferiu a bênção especial, a bênção da primogenitura, o direito de ser o primogênito, o líder ali da família, sobre Jacó. Feito isso, Jacó sai ali da presença do pai. Tempos depois chega Esaú. Ele vai, prepara a caça, traz a comida para o seu pai saborear. E quando ele chega, ele percebe que o pai já havia abençoado seu irmão. É você, Esaú? Mas como? Eu acabei de proferir uma bênção agora. Não, meu pai, eu cheguei agora. Agora estou trazendo para você essa comida especial. Eu já abençoei, então foi o seu irmão que veio, trapaceiro, e veio aqui no seu lugar. E agora Esaú chora, fica muito chateado, muito aborrecido. E ó, a personalidade de Esaú era muito forte. Ele era valentão, ele era briguento, e é coisa dessa natureza aí. Por isso também a mãe dele tinha uma preocupação a respeito dele se tornar depois o líder da família. A impressão que dá é que ele não cuidava muito bem ali da família, não estava muito preocupado com a segurança deles ali. E então, Isaac diz, olha, eu já proferi a bênção, mas meu pai, você não tem nenhuma bênção para mim. E aí então, Jacó, ouvindo isso, sai. A mãe dele, preocupada, sabendo que poderia acontecer uma desgraça na família, pega Jacó e manda-o para longe, para a casa do tio dele. E então Esaú chora amargamente e Isaac profere uma bênção sobre Esaú, não necessariamente da bênção da primogenitura. Que coisa, né? Você percebe nesse contexto? Algumas lições nós podemos extrair aqui do estudo da aula de hoje. A primeira delas, não é bom fazer as coisas de forma desonesta, de maneira desonesta. Precisamos agir com sinceridade, com integridade, fazer aquilo que é certo. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós precisamos sempre estar atentos, colocar a nossa vida nas mãos de Deus e deixar Deus guiar, Deus dirigir. Quando muitas vezes nós tentamos passar à frente, fazer as coisas de forma precipitada, nós acabamos normalmente tendo dificuldades, tendo problemas e trazemos problemas às vezes para a nossa vida e também para a vida da nossa família. Então, isso é muito importante. A terceira lição aqui, nós precisamos entender que somos diferentes uns dos outros. Nós temos características, qualidades diferentes.
Você não é igual o colega lá da sua rua, o colega da sua escola. Se você tiver mais de uma pessoa, um irmão aí na sua casa, cada um de vocês tem uma personalidade diferente, tem um jeito diferente, uma forma diferente. Mas isso não significa que você ou essa pessoa, um seja melhor que o outro. Vocês são apenas diferentes. E eu tenho uma convicção forte de que para os seus pais, para os seus familiares, para os seus amigos, ambos são importantes. Não se sinta mal se você ver alguma qualidade que se sobressai na vida de uma outra pessoa, de um outro colega, de um outro amigo aí perto de você, talvez alguém da sua família. Você pode não ter necessariamente aquelas características ou aquelas habilidades, mas você possui outras que são tão importantes quanto essas aí. Tá certo? Então eu espero que esta aula de hoje nos ajude a fazermos uma reflexão nesse sentido, a procurarmos colocar todas as coisas nas mãos de Deus e agir da melhor maneira possível para que nós vivamos bem, estejamos bem e não estejamos nos envolvendo em encrencas, em problemas, tá bom? A aula de hoje fica por aqui, mas eu volto com você no próximo momento. Deixo um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, valeu, turminha, até a próxima.